Oiê! Como que vocês estão? Aqui tá muito bem. Aqui está tudo muito bom. Bom. Até a Raquel falou bom. Nós estamos muito bem. Espero que todo mundo de vocês aí também estejam. E aí, semana passada vocês aprenderam sobre o que mesmo? As cinco... Não, oxi. Cadê cola? Que horror, não pode colar não. Sobre o quê? Cinco alguma coisa. Os 5 só, Lá. os 5 solas. E semana passada qual que foi o primeiro sola? Da glória. Não, da glória. Oh meu Deus, começou. O que foi semana passada? Não sei. Que a gente, olha gente, vocês não lembram não? A gente não pegou um monte de coisa, uns objetos, sabe, que era comparando com o quê? Comparando com o quê? Não vai pegar cola. Eu tô dentro. Ela comparando. Gente, que Tá é na ponta isso? da minha língua. Vocês aí também não Tá na estão ponta da lembrando. minha língua. Não é possível. E vocês estavam dormindo? Não, tá na ponta da minha língua. Ah, cadê a? Deixa eu puxar aqui, vem, sai, por favor. Alguma coisa palavra. Nada. Ué, palavra. Onde a gente estuda, gente? Igreja. A Bíblia. É agora que eu devo com a Bíblia, né? Gente, que horror. Ó, eu tô deixando tudo ao vivo e a cores, sem maiores edições, só ficar fazendo gracinha com esses aqui. Gente, que É a vergonha. mesma coisa no começo. Não, mas ó. Duas frutas da espírito. Somente a Mãe, a gente tá escritura. gastando tanto. Somente a escritura. Semana passada a gente pegou quais objetos? Martelo, espada. Martelo, espada, semente, lâmpada, luz, mel, leite, ouro. Tudo isso era comparação com a palavra de Deus. A primeira sola é somente a escritura. Sola escritura. Olha aqui, vocês fizeram a capinha de vocês, gente? Olha que vergonha. Ó, isso porque só tem 9 anos e o outro 7. Mãe, mas também. Na hora que chegar da minha idade, vai ter enrolado, hein? Mas também quando foi o começo lá do fruto do espírito, também não sabia. Tem Não, ó, tem que lembrar tudo. Semana que vem, sem essa vergonha. Então a gente já... Agora é a graça. Gracia. Aí fala graça. É porque ele acabou de escutar aqui eu conversando, preparando a aula, né? Então vamos lá. Hoje é sola gracia. Sola gracia é a matéria que vamos estar aprendendo hoje. Sobre a graça. Somente a graça. Certo? Oi, a que apareceu e fugiu já, ó. Gente, o que é graça? Pra gente começar entrando no espírito. Eu lembro que no ano passado, no dia das crianças, não estavam falando que sem graça não tem graça. Olha, você lembra disso e não lembra da semana passada. Eu fui... Uai, tia Karina, que você tá escutando aí, ó, ele lembra da palhaço, que sem graça não tem graça. E no Grandes lembra da semana passada. Como chama o palhaço, você lembrava? Não, olha, pra ele já é demais. Ah, então tá bom. Então, gente, no Dia das Crianças a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, quantas coisas nós temos de graça? Tudo. Tudo? Você tem tudo de graça? Não. Ah, então são... Você fala da graça de Deus ou de graça do dinheiro? As duas coisas. O que você tem de graça e que você não vive sem? Você tá falando do pedir qual tipo? Não. Bíblia? O que você tem de graça e você não vive sem? A vida. A vida, o ar. Quem te dá isso? Deus. Mas ele dá só pros crentes. Não. Ah, então a gente vai começar já pensando um monte de coisa. Então, não desliga na hora que terminar o corinho. Porque eu tenho acompanhado, tem gente que só escuta o corinho. Ah, não. A tia fica triste. Viu? Então você vai até o fim. Então hoje nós vamos, pra começar a gente vai orar. A tia Mariana vai orar. Junta os dedinhos. Fecha os olhinhos.
E vamos orar com a tia Mariana. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado muito obrigado por esse dia, por esse dia, pela vida, pela vida, pela saúde, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. em nossas vidas. Muito obrigado Muito obrigado pela tua palavra, pela tua palavra, porque ela fala conosco porque ela fala conosco e nos ensina mais e nos ensina mais do teu amor. do teu amor. Perdoa os nossos pecados, Perdoa os nossos pecados. receba o nosso louvor, Receba o nosso louvor. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, começando. Gente, eu vou cantar uma música que eu tô cantando um pouquinho com a Raquel nesses dias de chuva. E ela gosta muito A dessa... chuva cai. Ai, ping, 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 pong. E é pra vocês aproveitarem e esquentar o corpo. Tira a preguiça aí, ó, estica, 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 porque o ping, 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 pong a gente vai, ó, encostar lá no chão. Então a gente vai começar cantando sobre a chuva. Tá chovendo muito esses dias. Se você tem medo de chuva, na hora que você vier com medo, você lembra dessa música. Cansada, tirando a preguiça. A chuva cai, ping, 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 pong. A chuva cai, ping, 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 pong. Deus mostra amor de novo. A chuva cai, ping, 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 pong. A chuva cai, ping, 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 pong. Deus mostra amor de novo. A chuva cai, Ping, 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 pong. a chuva cai, ping, 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 pong. Deus mostra amor. Gente, é bonita a chuva, né? Vocês viram tanto que o nosso verde já está muito mais verde, as nossas árvores estão bonitas por causa da chuva que Deus tem nos mandado. Porque sem a chuva as árvores ficam secas, ficam feias e com a chuva fica tudo muito bonito. Isso é prova da Amor de Deus. e da Graça. graça de Deus. Já vamos E introduzindo. uma coisa que a gente não precisa ter medo é da chuva. Não precisa ter medo, tá com medo. Não precisa A ficar gente com não medo. precisa ficar com medo. A gente tem que se proteger. Lógico que a gente não pode ficar no meio da rua, né? Mas não precisa ficar com medo, tá bom? E na hora que você estiver com medo, você canta. E aí põe. A Raquel tem colocado muita mãozinha na chuva, assim, ó, pra sentir o ping-ping-pong. Ou pensar Certo? alguma coisa boa quando você tá com alguma agonia de medo. Isso. Então vamos lá. Depois dessa, eu tenho que lembrar, gente. Eu tenho que ser medroso? Não. Eu tenho que ser medroso? Por que eu não tenho que ser medroso? Porque Jesus está com a gente. Porque Jesus está com a gente e eu vou cantar aquela música que a gente gosta muito. Ser forte e corajoso. Não é fraco e medroso. É forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não temas, não. Não temas, não. Pois o Senhor teu Deus. Pois o Senhor teu Deus é contigo. É contigo. Por onde quer que andares, por onde quer que andares. De novo, ser forte e corajoso. Quer escutar? Jesus, não temas, não. Canta forte. Diz o Senhor teu Deus. Diz o Senhor teu Deus é contigo. Quer escutar? Contigo. Por Para onde onde quer que andares, por onde quer que andares. Então a gente não precisa ficar com medo da chuva, porque a gente sabe que Deus está sempre conosco. Com a gente. Ele está conosco sempre. Uma E coisa que a gente agora? pensar, a gente não tem que ter medo de nada, porque Deus queria enviar isso. Isso. E aí a gente vai agora cantar aquela música que as crianças gostam muito também. Que é Se Eu Fosse um Elefante. Hoje a gente tá com uma roupa Se Eu Fosse uma Zebra, né? Tá aí, ó. Vocês estão vendo minha roupa de zebra? Se eu fosse uma zebra. Uma abelha. E na roupa tem abelhas também. Se eu fosse um elefante, se eu fosse um urso, se eu fosse um peixinho, o que eu iria fazer? O que eu iria fazer? Eles foram também criados para glorificar a Deus. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar
Então, falou de ter um grande sorriso. A criança que tem Jesus no coração é como? Feliz. Feliz. E aí, antes da gente cantar, essa eu sempre lembro agora da Ana Elisa. A Ana Elisa gosta muito do coração do menino e da menina, né? Então, daqui a pouco vai ser a sua. Vamos cantar bem bonito. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Isso! Então, quem tem Jesus no coração é feliz e sorridente. Gente, quero ver essas criançadas todas felizes. Faz um sorrisão, faz de conta que a tia Má tá vendo, ó. X, cadê o sorriso? Tem menino banguela aí? Se tiver menino banguela, a tia Má acha o máximo. Manda foto pra tia Má. Não, Manguela, só com É, só um... Dois. Tendo perdido um dentinho, porque vocês estão crescendo e a tia Má tá aqui de longe. E, gente, pra gente terminar o nosso momento de louvor, hoje o Josué escolheu uma música que tem muito tempo que a gente não canta. Se o seu Então, coração se parar o de teu bater. coração parasse de bater agora, pra onde que você iria? Tem duas opções. Tem duas opções, pro céu ou pro inferno. Eu espero que todo mundo que tá escutando já tenha certeza que vai pro céu. Pode ser ali ou pra ali. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu, inferno, é o que há. São dois caminhos pra você escolher. Hoje Jesus te estende a mão pra tirar da tua cabeça essa dúvida cruel. Se o teu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Eu tenho certeza que todo mundo aí vai responder que vai pro céu. E o céu é que lugar, gente? Muito lindo! Vamos lá, quero escutar bem forte, criançada! O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar, eu quero ir lá. Meninos, Não, né? só os meninos primeiro. Quero escutar. Raquel tá dando show no piano, papai. Céu é um lindo lugar. cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar, eu quero ir lá. Podemos juntar, quero ver esses meninos cantar forte. Eu vou cantar a minha, tô sozinha, vocês são dois, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai ganhar, te chamar os dois. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar. O céu é um lindo lugar, eu quero ir lá. E aí, você também quer? O tio Daniel quer continuar. Você também quer ir pro céu, gente? Você sabe como que a gente vai pro céu? Você sabe? Acreditando em Deus, acreditando na palavra de Deus, acreditando que Jesus veio ao mundo para nos salvar. Orar. Quando a gente acredita, a gente ora muito. Você sabia? Mas tem pessoa que não ora nunca, porque ela não acredita. Então é Gente que muito... finge que acredita.
mais ou menos. Mas lá no fundo ele sabe se ele acredita ou não. Gente, então nós que temos a certeza da salvação, sabemos que Jesus morreu na cruz, temos certeza que nós vamos pro céu, não temos? Sim. E agora a gente vai pro momento da oração das crianças, então. Todo mundo fecha os olhinhos. E o Josué e o Miguel, hoje é o Miguel, né? Desculpa. O Miguel e o Josué vão orar. Ora bem alto, tira a mãozinha da boca, porque tem hora que não dá pra escutar a sua oração. Senhor, Deus tá no Pai, obrigado por esse dia, pela família, pela minha saúde. Senhor, que eu tô sem todo mundo, tá feliz. Faz as suas mãos por aí, vai passar com nós todos. Com os missionários, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, te damos graças por esse dia, pelas nossas vidas, pelas nossas saúdes. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por cada um que está aqui, obrigado por ter dado a vida de seu único filho para morrer por nós. Senhor, perdoe todos os nossos pecados, abençoe cada criança e cada família que está nos assistindo. Senhor, abençoe elas e mude o coração daquelas pessoas que ainda não acreditam na sua palavra, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora a gente vai pro nosso momento da história! Estamos no nosso cantinho mais comum, né? Apesar de que na casa da vovó Nair também muitas vezes a gente está lá. Mas hoje nós estamos aqui na nossa casa, no nosso sofá da sala. No sofá do mundo. É, no nosso sofá que tem decorações do mundo. Então, gente, eu já comecei a falar com vocês o que a gente vai estar aprendendo durante todos esses domingos de novembro. Eu espero que agora o Josué e o Miguel saibam responder mais rápido. A gente está aprendendo sobre o quê? As 5 solas. Os 5 solas, tá? Apesar de Caso gente... tem um ar, É porque solas significa somente. Ah, sério? É. No hebraico ou É isso aqui é em latim. latim? É. Nossa, errei. Errou. Então aqui nós vamos estar falando os 5 solas. Domingo passado a gente estudou qual? É o Escritura. Fala em português. Escritura. Somente a escritura. Aí a gente já lembrou que a palavra de Deus ela tem que ser mais doce do que o mel, ela tem que ser mais valiosa do que o ouro. Ela é a espada cortante, ela é o leite, ela é, que mais mesmo que a gente comparou? A semente, a luz, a lâmpada. Então a palavra de Deus é a nossa, o mel, é a nossa fonte de aprendizado. Nós temos que amar a palavra de Deus e temos que a cada dia mais estudá-la. Então, gente, falando do tema de hoje, que a gente já viu então sola escritura, agora a gente vai ver a sola gracia. Olha, eu vi algumas pessoas me mandaram foto e eu quero destacar bonitinho o trabalho da Débora, ela fazendo a capinha do livro, do caderno dela, escrevendo o versículo. Eu gostei de ver, eu vi que ela pegou até o boletim para ver que eu falei para vocês que em cima do nosso boletim da igreja tem essas palavrinhas: sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus e soli deu glória. Então nós vamos aprender os 5. Somente a escritura e hoje é somente a graça. Gente, pra gente estudar sobre a graça, sabe onde que eu vou ter que voltar? No começo de tudo. No começo de tudo. Porque Deus criou o mundo. E ele fez um monte de coisas boas, não foi? Vai ter que começar no começo. Lá no princípio, Deus criou Os peixes. todas as coisas. Isso, Deus criou todas as coisas, gente. E aí, vamos lá, criançada. Vocês estão lembrando como foi a criação? Sim. Como que foi a criação? A A luz. luz, A separação das águas. separação das águas, As plantas. as plantas, terra. a terra e as plantas, Os planetas e as estrelas e os... a estrela, o sol, a lua e A os estrela das planetas. estrelas. É, certo. Então, e quinto, Aves e peixes. aves e peixes. Sexto,
O homem e os animais terrestres. Os homens, animais terrestres e a mulher, tá? Então, como que chamava o homem? Adão. E a mulher? Eva. Ah! Gente, Deus criou E no todas sétimo, essas né? coisas. E o que ele fez no sétimo dia? Descansou. Descansou. Então, Deus criou o mundo em 6 dias. Vamos voltar lá no sexto A gente dia. sempre confunde no 7 por causa que o 7. Qual fala que ele criou em 7 dias. Tá. Aí talvez ele descansou no 7. Ele criou em 6. Vamos voltar lá no sexto dia. Deus tinha criado tudo já, o homem e a mulher, nesse sexto dia. E ele deu uma ordem, não foi? Depois, o que ele deu a ordem? Pra não Para comer. ele dar não usar animais ou de ele não comer? Não, eu quero saber a ordem onde que depois começou a dar as coisas erradas. Depois, De. o que ele tinha que fazer? De não voltar ao jardim. Não voltar não, ele podia estar lá no jardim. O que ele não podia fazer, gente? Depois que ele fez o erro lá dele, Não antes. Como que foi? O que Deus tinha mandado para ele? ele não poderia comer o fruto da árvore da diferença do bem e do mal. Então, gente, olha aqui. Tô vendo a diferença, mas alguma coisa assim. Né, mãe? Certo. Vamos prestar atenção. Do conhecimento do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. É essa regra que Deus tinha dado? Vamos lá. Vamos prestar atenção. Ele dá para o homem e a mulher um mundo criado, né? Todas as coisas Deus criou. Todas as coisas Deus criou. E o que é interessante? Que aí aconteceu de que tudo Deus podia fazer. E ele fazia chover, ele fazia crescer as coisas, mas ele falou assim, ó, você não pode ir num lugar. Que lugar era aquele? Não comer do quê? Olha aqui, ó, vou explicar para vocês. E o Senhor deu-lhes, ó, tá lá, se você quiser acompanhar, gente, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor deu-lhes, na verdade vou pegar o 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Primeiro que ele não ia ficar dormindo, gente, ele tinha que trabalhar. Ele tinha que cultivar e guardar o jardim do Éden. Lá no 16 ele fala, e o Senhor deu-lhe uma ordem. De toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Você pode comer de tudo que tem aqui no jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aconteceu o que, Miguel? Eles comeram. Não, Eva comeu que deu Não, para mas Adão. aconteceu Não, que a serpente veio. Não, Deixa ele ela contar. perguntou pra mim. Pode falar. A serpente veio e falou pra Eva pra ela comer o fruto. Não foi só isso não, que ela falou. Não, Deixa ele contar. falou pra Eva pra comer o fruto, daí depois ela entregou pra Adão. Isso. Gente, a serpente veio e falou, não vai acontecer nada disso não. Mas Deus, ela tá querendo que você... Deus não tá querendo que você não coma isso pra você não ficar igual a ele. Então você pode comer, não vai acontecer nada não. E aí, Eva achou o fruto bom. a Eva gostou da aparência e falou, opa, eu acho que eu vou comer esse negócio. E nhaque no fruto. E ela gostou. E aí, Gostosa. ela entregou Pra Adão. para Adão. Adão comeu. E aí aparece Deus. Aparece Deus. Não, eles não estavam comendo. Eles já tinham comido. Na hora que Deus aparece, eles ficaram com vergonha e com medo de Deus. Eles foram se esconder. E aí Deus foi conversar com eles. E Deus falou o que para eles? O que vocês fizeram? Vamos lá. Ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Atrás E aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, ele já estava nu sempre, só agora que ele foi ter medo. Por que a gente tem medo? De ficar... Por que você tem medo? Isso é consequência do pecado. Antes nós não tínhamos medo, antes do homem cometer o pecado. E aí vem, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? E aí a Eva vai responder, colocou a serpente. Porque a gente já viu quando a gente faz coisa errada, sempre a gente quer arrumar desculpa pros outros, né? Nunca foi a gente. Faz bem. Você também. Nunca fui eu. Todo mundo faz isso. Desde lá da criação. O Adão foi pôr a culpa na Eva, a Eva foi pôr a culpa na serpente. Quase que colocaram foi culpa em Deus, né? Tipo, você que criou essa serpente. Então, olha lá. A gente não coloca a culpa em Deus. Nós sabemos, então, que o homem pecou. Naquele momento eles morreram. Não, eles só deram uma punição bem Deus deu uma punição. para os três. Sim. Para a serpente e para Adão e Eva. Isso. E aí Deus deu falando para eles. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. E ele foi e explicou. Ó, agora vocês Não podem vão... Agora o sustento de vocês não vai ser tão simples. Vocês vão ter que suar muito. Vai ter que sofrer para vocês se sustentarem. Agora... que aí fala, ó, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E também... Ele vai falar que a mulher vai começar a sofrer na hora de ter ter filhos. E aí ele dá várias coisas. E qual foi a punição da serpente, né? Elas iam se rastejar. Antes, então, gente... Talvez ela tinha pernas. Talvez fosse acontecer isso, né? Que a serpente teria pernas. Mas aí, o que a gente vai entender aqui? Espera. Patas, né? Vamos prestar atenção. A partir desse momento, o homem tem uma coisa. Ele tem o pecado, e o pecado ele traz a morte. Ele traz a morte eterna, porque ela nos separa de Deus. Mas Deus deixou de mandar a chuva? Não. Deus deixou de mandar o sol brilhar durante... Ele teve piedade de Adão e Eva. E o que significa essa piedade? Aí eu já estou entrando num tema muito importante. Se chama graça. A graça, gente, ela se divide em duas partes. Uma graça comum e uma graça especial. O que é graça comum? Comum é o sol brilhar. São todas as coisas, gente. São todas as bênçãos imensuráveis que Deus manda. O que é mensurável? Que a gente não consegue contar. Você consegue contar o seu ar que você respira? Chuva, Gente, nesse momento do Covid, quem passou pelo Covid, quem sentiu falta de ar, falou, nossa, eu nunca pensei tanto que era importante respirar. Mãe, mas tem uma música... Gente, o ar, o sol, a chuva, o amor, as famílias, o controle do mundo, tudo isso é graça comum. E não é somente para os crentes, não é somente para os eleitos, é para toda a humanidade. Todos os homens têm essa graça. Mesmo aqueles que não conhecem a Jesus. Tem uma música lá dos adultos que é chuvas de bênçãos, né? Isso. A gente tem uma chuva de bênçãos na nossa vida. Muitas dessas chuvas de bênçãos... exatamente. Muitas dessas chuvas de bênçãos é a graça comum. Então, a graça... especial. Que a pouco espera. Então, gente, com a graça comum, Deus demonstra a glória, o poder dele, o amor que ele tem para todos os homens, a bondade que ele tem para com todos os homens. Então, gente, tem graça a todo momento na nossa vida. Isso é a graça comum. Chega para frente, Miguel. O que é a graça especial? O que vocês acham? A vida. Vamos lá. No momento, então, que o homem pecou, Deus falou que ia ser necessário alguém para ferir a cabeça da serpente. Jesus ter morrido por nós. Essa é a graça especial, gente. Jesus, Filho de Deus, vir ao mundo para morrer no meu lugar, sem eu merecer. Por que eu merecia? Porque a gente era pecador. Não, o que eu merecia? A morte. Você merecia a morte. Todos nós, o Miguel, a tia Mariana, o tio Josué, o tio Daniel, o Josué, a Raquel e todo mundo aí que está assistindo, gente. Nós merecemos todo mundo que tá morte. Lembram daquele pecado, daquele versículo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos e somos pecadores e merecemos a morte. Mãe, E o que foi a graça especial, então? Jesus. A graça especial, gente, foi a salvação que Deus
nos deu através de Jesus. Somente através de Jesus que nós temos essa graça especial. Somente através de Jesus que nós seremos salvos. E isso, gente, é muito importante a gente saber que é somente pela graça. Não. Você merecia ser salvo? Não. Você era uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? Não. Uma perguntinha. Você morreria no lugar de alguém? Dependendo. Dependendo de quem? Minha família. Sua família, gente. Olha que lindo, menino bonitinho. Amigos próximos. Ele morreria até no lugar de alguém. Se você perguntar isso pra muitas pessoas, vai falar, eu não morro no lugar de ninguém, não. Só pra amigos. Gente, imagina. Amigos próximos. Jesus morreu Pelo no mundo. nosso lugar, Pelo mundo. por todas as pessoas que creem nele, Nem por sem que nós merecêssemos. Isso é graça. Você sabe o que significa graça? É um favor imerecido. Você merecia a salvação? É a mesma Você co- merecia a É a salvação? mesma coisa quando tem aqueles negócios de graça. Você não merece, mas Não. é de graça, não. Exatamente. Você não precisa pagar. Na verdade, você não consegue pagar. Porque nós somos pecadores. Não adiantaria nada eu morrer. Eu ia conseguir me salvar? Não. Mas Só imagina podia... Josué, deixa eu falar. Todos nós seríamos que morrer se fosse assim. Sim. E não adianta. Você não ia conseguir se salvar. Você Porque não o seu sabe. sangue precisava derramar sangue. Um sangue puro. Sangue sem pecado. Você, desde a hora que você nasce, você já nasce pecando. É muito engraçado, gente, quando você observa bebês recém-nascidos. Tanto que nós já somos pecadores. Porque o bebê recém-nascido, ele chora de manhã, gente, sabia? Ele chora quando ele chora de birra. Ele chora quando alguém pega a chupeta dele. Ele chora quando ele não pode mais comer. E isso, gente, tudo é reflexo de que nós somos pecadores. Nós todos somos pecadores desde a hora que eu nasci. Porque, inclusive, meu pai e minha mãe me conceberam em pecado. Eu não merecia A vida. a salvação. A vida. E é a vida que Deus me dá. E não é essa vida que eu tô falando. É a vida eterna. Porque tudo isso aqui, gente, é passageiro. O que a gente tem que preocupar é com a nossa eternidade. Então, quando você conhece a Jesus e sabe que somente pela graça, por esse favor imerecido, que Deus mandou o Filho dele para morrer na cruz por nós, é aquele famoso versículo que eu falo, gente, é o versículo mais conhecido no mundo. Qual é o versículo mais conhecido no mundo? Deus amou o mundo de tal Porque maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente crente. João 3,16. Tem gente que não é crente, né? Tem gente que nem é crente. E Conhece conhece esse versículo. Porque ele é o versículo mais conhecido da palavra de Deus. E é importante a gente saber, não só pela cabeça, a gente saber pelo coração. Você não merecia Jesus ter morrido na cruz por você. Mas Deus, pela graça dele, pelo favor dele, nos deu a salvação. Então, somente a graça. Esse é o segundo sola que nós vamos estudar. Somente a graça. A graça de Deus que nos permite sermos salvos. Porque foi quando Jesus morreu na cruz por nós que ele nos torna justos. Isso é a justificação. Porque eu não sou justo. Eu sou pecador. Eu faço coisas erradas, faço coisas que desagradam a Deus, mas com o sangue derramado lá na cruz, com muito sofrimento. Gente, eu fiz um desafio com os meninos semana passada. A gente estava estudando aqui em casa a Bíblia. Qual? Tenta aí na sua casa. Nós não vamos fazer porque não tem como. Fica com o braço estendido em formato de cruz. Tem que Veja ver o quanto tanto dói. que dói, quanto tempo que você dá conta de ficar com esse estendido, com esse braço dessa forma, para você entender um pouquinho do quanto que Jesus morreu por Ele você. ficou dias assim. Não foi. Ele morreu rápido, foi no mesmo dia. É. Mas ele... Ficou Horas. 2 dias assim, Sim, depois não. morreu. Não, ele morreu no mesmo dia. Ele Ficou ficou horas.
lá na tumba que ele ficou 2 dias. No terceiro ele ressuscitou. Ele morreu no mesmo dia, ele ficou horas, mas foi muito sofrimento, gente. A gente não consegue aqui em casa. Aqui em casa não deu 5 minutos que a gente ficou assim, os meninos já começaram a chorar de ficar nessa posição. Em pé nessa posição. Gente, Jesus morreu por amor. E tem que ser de pé, porque deitado não... Não, tem que ser em pé. Faz aí na sua casa e depois, se você quiser falar pra mim quanto tempo você deu conta, eu quero saber. É muito dolorido, gente. Pensa o tanto que Jesus sofreu por A gente quase nem nós. começou direito e já começou a doer. Isso, Jesus sofreu por nós porque Ele nos ama. Jesus sofreu por nós porque Deus derramou a graça dele sobre nós. Nós não merecíamos, mas é porque Deus nos ama que Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz. Então, somente pela graça, é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Deus nos deu Jesus. Então, E olha que interessante, Ele dá a nossa graça comum, Ele nos dá tantas bênçãos, o ar que eu respiro, a comida, todas as coisas. Essa é a graça comum. Mas a graça mais especial, é Jesus ter morrido na cruz por nós. E através dele, nós temos a salvação. Então, gente, aprendemos hoje a segunda solo. Segunda graça não, as duas graças, né? Nós aprendemos as duas graças, mas lembrando que faz parte do sola gracia. Somente pela graça que nós somos salvos. Uma coisa que é engraçada é que tem gente que conhece a palavra de Deus, mas tá nem aí. Sim. E aí você vai entender sobre a vida dele, esses que não estão nem aí, tem somente a graça comum, que só para toda a humanidade tem. Agora, a graça especial somente para aqueles que forem eleitos, aqueles que são escolhidos por Deus. Não, eleitos. Deus nos escolheu. Eleito no sentido de ter sido escolhido. Deus escolheu aqueles que serão salvos. Aquele que a graça especial vai tocar lá no coração e vai acreditar em quem vai ser crente em Cristo Jesus. Então, se você é crente em Cristo Jesus, saiba que você tem a graça comum e a graça especial. Porque você não consegue contar todas as graças comuns que Deus nos derrama. Todos os dias. O simples fato de eu acordar com vida, ter ar para respirar, ter alimento na mesa, ter um sol brilhando. Gente, se a gente não tivesse sol, era o caos. Porque as plantas não iriam produzir. Você não estava estudando sobre isso? Se a gente não tivesse sol, tudo ia ser escuro. Gente, tem alguns lugares, aqui agora já está começando o período do inverno, que o sol dura 2, 3 horas. E ele precisa aparecer durante essas 2, 3 horas, porque senão acontece maiores catástrofes. Então, gente, é muito importante que a gente saiba que somente a graça de Deus, somente pela graça de Deus que nós temos a salvação. Nós não merecíamos. Você merecia, Miguel? Você merecia a salvação? Não. Mas Deus deu Jesus por amor a nós. Então, Jesus é essa graça especial. Somente através dele que nós temos a comprovação desse favor imerecido. Então, vamos... Todo mundo, eu espero que tenha feito a sua capinha, né? E eu vou estar orando pra gente encerrar e eu vou mostrar a atividade. A atividade do nosso caderninho hoje, a gente vai escrever mais um versículo aqui na parte de trás, Na frente a gente escreveu que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. E atrás a gente vai escrever um outro versículo. Combinado? Daqui a pouco eu mostro para vocês e nós vamos orar. Agradecer, gente, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é bondoso, porque Ele nos deu Jesus. Né? Então vamos orar. A tia Mariana vai orar. Vocês repetem comigo. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque nós aprendemos mais Porque nós aprendemos mais do tamanho do teu amor. do tamanho do teu amor. Tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nós não merecíamos. Que nós não merecemos. Mas nós te agradecemos em especial.
Nós te agradecemos em especial. Porque o Senhor mandou Jesus Porque o Senhor mandou Jesus para morrer numa cruz para morrer numa cruz e no nosso lugar e no nosso lugar para nos salvar. para nos salvar. E ele venceu a morte, E ele venceu a morte. ele ressuscitou Ele ressuscitou. e ele vive está. Ele vive está. E um dia ele voltará E um dia ele voltará para nos levar para nos levar para viver eternamente para viver eternamente no céu com o Senhor. com o céu com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama porque o Senhor nos ama e cuida de nós. e cuida de nós. E é em nome dele, Em nome dele, o Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, gente, nós vamos agora mostrar a tarefinha de hoje. Como que é? O que é o versículo que vocês vão escrever? O versículo, gente, de Romanos 5:21. Abra a sua Bíblia para ficar mais fácil, porque aqui até cortou um pouquinho da palavra ali, ó, porque a tia quer que você desenhe uma cruz, gente, e uma cruz vazia, né? Porque Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E você vai escrever o nosso versículo que fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, não é 5:21 não, desculpa. Romanos 3, Abra a sua 24. Bíblia, desenhe uma cruz e escreva o versículo. Então nós já estamos aqui no nosso segundo versículo. O primeiro versículo é sobre somente a Escritura. Segundo versículo é sobre somente a graça. Tia, eu sou criança, não sei escrever. Desenha a cruz. Lembra então da graça imerecida, dessa graça especial que Deus derramou sobre nós. E agora a gente vai dar o nosso tchau. Venha cá, criançada. Vamos dar tchau. E olha quem apareceu aqui, gente. Tchau.